Muito bem, voltando com a nossa Escola da Fé de hoje, eu quero cumprimentar aqui os meus amigos que vieram de longe. Tem muita gente aqui do Recife, né? Que é assim que vocês falam, de Pernambuco. Quem é de Pernambuco aí? Levanta a mão. Olha só, mais da metade da plateia. Temos gente aqui de Capão Bonito, São Paulo. Quem é? A câmera vai mostrá-lo. Rio de Janeiro, Lagoa dos Gatos. Oh, meu amigo Luiz Cláudio, um abraço. Rio de Janeiro, Lagoa dos Gatos, Pernambuco. Lagoa dos Gatos, é isso mesmo? Tem muito gato lá. Niterói, Rio de Janeiro, Bebedouro, São Paulo, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Vitória, no Espírito Santo, Vila Velha, no Espírito Santo, Cariacica, no Espírito Santo, São Gonçalves, Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro e Cachoeira Paulista, São Paulo. Sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los todos aqui na Canção Nova. Eu quero rapidamente aqui mostrar alguns livros que a Canção Nova tem aqui sobre a Virgem Maria. Falamos dela no primeiro bloco. Bom, já mostrei o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que é um clássico. É o livro do Papa João Paulo II. Ele se consagrou, por isso que esse homem fez maravilhas na igreja. E não é à toa que no pontificado dele estava lá, Totus Tuas Maria, né? Pelas mãos de Maria, esse homem derrubou o comunismo, derrubou o muro de Berlim, né? Quiseram matá-lo, mas não conseguiram, porque Nossa Senhora não deixou. Daqui. Bom, imitação de Maria. Muita gente conhece a imitação de Cristo, que é um clássico. Esse é outro. Também um monge que escreveu, assim como Tomás de Kempis, que escreveu a imitação de Cristo. Esse é um outro monge, lá também da Idade Média, por lá, que escreveu Imitação de Maria. Que beleza, né? É um livro antigo, bem antigo, está reimpresso, né? Segredo de Maria, São Luís de Montfort, dispensa a apresentação. São Luís diz que Maria é um segredo que muito católico ainda não conhece direito. Para entender o ofício da Imaculada, muita gente gosta de rezar o ofício da Imaculada, né? Frei Damião espalhou o ofício da Imaculada principalmente no Nordeste, né? Mas tem expressões no ofício que é difícil de entender. O ofício fala lá, velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça da visão. O que é isso? É tudo texto bíblico que o autor, né, Bernardino de Bustis, um monge da Idade Média, usou para fazer uma louvação a Nossa Senhora. Então, aqui eu explico cada termo do ofício da Imaculada, nesse livrinho aqui. Bom, A Mulher do Apocalipse foi um livro que eu escrevi explicando toda a doutrina sobre Nossa Senhora, toda a Mariologia. O que está no catecismo, o que está nas encíclicas dos papas, o que está no ensinamento dos doutores da igreja, a Mulher do Apocalipse. Tá? O socorro da Virgem Maria e as suas 7 dores. Ninguém sofreu tanto como a Virgem Maria. Claro, Jesus sofreu mais que ela, mas, né, os santos dizem que Jesus sofreu a paixão, Nossa Senhora sofreu a compaixão. Brincadeira ver seu filho morrer pregado numa cruz. Seu filho que é santo, seu filho que é filho de Deus. Você vê seu filho 3 horas agonizando numa cruz, coroado de espinho, flagelado até o sangue. O que essa mulher sofreu? Mas as suas dores nos ajudam hoje a vencer as nossas dores. É a reflexão desse livro. E um livro belíssimo do Scott Hahn. O Scott Hahn, aquele ex-pastor presbiteriano americano, se converteu maravilhosamente assistindo à Santa Missa. Ele escreveu até o Banquete do Cordeiro, né? E ele escreve um livro sobre a Virgem Maria. Que beleza, né? Salve Santa Rainha. Então, tem muito livro aqui que a gente pode... Tem um outro livro que não está aqui na minha mão, que eu gosto muito de recomendar, que são 51 catequeses que o Papa João Paulo II fez sobre a Virgem Maria. Olha, é uma mariologia espetacular. Ninguém como o Papa João Paulo II conheceu tão profundamente Nossa Senhora, por causa da própria consagração dele, né? E nas catequeses dele. Então, tem um livro que tem essas 51 catequeses do Papa aí. Bom, eu quero mostrar aqui este calendário da Canção Nova. Esse calendário, qual é o objetivo dele? Bom, esse calendário, lógico, primeiro o objetivo é um calendário, né? Você ter cada mês do ano, mas esse calendário traz aqui em cada mês um boleto. Por quê? É uma
campanha da Canção Nova por causa da digitalização da Canção Nova. Você sabe que o sinal da Canção Nova tem que ser digitalizado no Brasil inteiro. Muita gente não entende isso. Nós estamos, é obrigado agora por lei passar do sistema analógico para o digital, porque tem uma imagem melhor, tem um som melhor. Só que custa caro. Então, quem quiser adquirir esse calendário para ajudar, aqui tem uma cooperação de R$30, você pode pagar isso, olha, está aqui, você pode pagar em caixas eletrônicos, casas lotéricas e agências bancárias. Tá? Sabe, gente, é o nosso esforço católico de fazer a doutrina de Cristo, a lei de Cristo, chegar no mundo inteiro. Não dá mais para trabalhar sem televisão, sem rádio, sem internet. Nós não podemos andar de carro de boi no asfalto. No século XXI, nós não podemos ficar sem... Agora, são recursos, todo mundo sabe, muito caros. Pagar satélite, pagar Embratel, pagar isso, pagar aquilo. Vocês estão vendo, vocês que estão aqui, estão vendo, há 3 câmeras aqui. Essas câmeras custam uma fortuna. Uma fortuna. Negócio de, não sei, mais 30, 40, 50 mil dólares. E vocês estão vendo quanta gente está trabalhando aqui, ó. Aqui, só aqui no palco tem 1, 2, 3, 4, 5, comigo 6. Se contar na ilha nós contamos mais de 15 pessoas para um programa desse ir para o ar. Agora, esse povo todo recebe, é claro. Ninguém aqui vive de vento e nem de amor. Vive de arroz e feijão. Entende? Então, todo esse trabalho é que o católico tem que entender. Né? Tem que botar a mão no bolso. Que nem diz um filho meu, pai, tira o escorpião do bolso. Não fica com medo de enfiar a mão no bolso, não. Né? Paga a conta, entendeu? Ajude. Né? Paulo VI dizia que aquele que ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Ou seja, você que lá da sua casa paga um boleto, você tem o mesmo mérito que eu tenho diante de Deus aqui evangelizando. Entendeu? Porque sem a sua ajuda, ninguém pode fazer nada. Muito bem. Tem aqui, olha, eu estou começando uma coleção de livrinhos, assim, enfocando cada livrinho um tema. Aprendi isso com meu querido Dom Estevão Bittencourt, que fazia muito isso. Né? Então, por exemplo, esse aqui, você sabe o que é ideologia de gênero? Essa coisa terrível, né? Essa loucura que diz que não existe mais sexo, nem homem, nem mulher, e que é algo que destrói o casamento, destrói a família, destrói o mundo. Sabe o que é isso? Qual a importância da oração? Então, é um tema em cada livrinho. Como entender algumas páginas difíceis do Antigo Testamento? Dom Estevão Bittencourt tem um livro inteiro. Eu peguei algumas coisas, né? Pessoas têm dúvida, existiu mesmo a Arca da Aliança? Quem casou com Caim? Onde é que está isso? Entendeu? Então, aqui, é uma coleção que, se Deus me der luzes e saúde, eu quero escrever uns 50 livrinhos deles. São muitos assuntos, né? Quero escrever sobre o Apocalipse, que as pessoas têm dúvida, quero escrever sobre muitas coisas. Então, já estão aí lançados esses 3 primeiros. Muito bem, o que nós vamos fazer daqui para frente? Eu já disse no programa passado, eu tive aqui uma conversa com o padre Paulo Ricardo, semana passada, inclusive, está cheio de perguntas aqui que chegaram para o padre Paulo, só que o padre Paulo foi embora. Né? E eu vou fazer o seguinte, no terceiro bloco, eu vou responder algumas perguntas para atender pelo menos um pouco dessa demanda. Mas eu disse semana passada que o padre Paulo estava aqui, nós conversamos um pouco sobre liturgia e um pouco sobre moral. Né? Por quê? Porque esse ano nós vamos tratar disso. Eu acabei o ano passado de falar sobre sacramentos. Os sacramentos, eles são toda a celebração litúrgica da igreja. Então, eu quero falar um pouco de liturgia. E depois, eu quero falar de moral católica o ano inteiro. Por quê, gente? Porque a doutrina católica, ela tem 4 grandes partes. A doutrina católica, se você pegar o catecismo da igreja, por exemplo, ela tem 4 grandes partes. É o credo, que nós já conversamos aqui um pouco, os sacramentos, que nós conversamos no ano passado,
a moral católica, que vamos conversar esse ano, e depois a oração, centrada principalmente no Pai Nosso. Então eu quero esse ano, olha, conversar um pouco sobre a moral católica. Tem aqui já um livro que há muito tempo eu escrevi. Na moral católica nós temos os 10 mandamentos, tem um outro livro aqui, né? É o que a igreja chama de lex vivendi. Nós temos o lex credendi, aquilo que você crê, o credo. O lex celebrandi, o que você celebra, são os sacramentos. O lex vivendi, a moral. Eu creio, eu celebro, então eu vivo de acordo com isso. E depois o lex orandi, que é a oração. Então, nós estamos percorrendo. Eu comecei no meu site também, Cleofas, uma escola da fé online. Porque muitas pessoas dizem assim, professor, a escola da fé tem que ser mais de um dia por semana. Mas, sabe, gente, a grade da TV é um negócio muito complicado, é muito programa bom. Não dá para a gente atropelar e outras coisas, não. Então, eu pensei comigo assim, então eu vou fazer uma escola da fé todo dia. Só que eu vou fazer pela internet. Então, criei uma escola da fé online no site Cleofas. Entrar lá, você tem uma janelinha lá, Escola da Fé Online, você pode clicar lá, tem que se inscrever. Por quê? Porque você pode fazer pergunta, eu vou responder as suas perguntas. É um monitoramento doutrinário. E vamos seguir exatamente esses caminhos. O credo, sacramentos, mandamentos, história da igreja, mariologia, cristologia, pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, e assim por diante. Ok? Assim a gente vai aprofundando a nossa fé. Bom, hoje eu quero começar um estudo sobre liturgia. Por quê? Liturgia é algo fundamental na nossa fé católica e que muito católico não entende direito. O Concílio Vaticano II deixou um documento que é uma constituição dogmática, chamada Sacrosanctum Concilium. Um documento sobre a liturgia. Quando o Concílio fez a reforma litúrgica, 50 anos atrás, deixou esse documento sacrossanto. Eu quero usar esse documento, peguei uns pontos importantes dele, para a gente entender com profundidade o que é a liturgia. Qual a importância da liturgia? Por que a gente celebra a liturgia? Eu tenho um livro sobre isso, para entender e celebrar a liturgia. Tem muita coisa aqui. Aqui, inclusive, tem documentos importantíssimos sobre a liturgia. O pessoal que trabalha com liturgia, catequista, precisa conhecer essas coisas. Gente, acontece muitos erros nas celebrações litúrgicas. Eu digo que há muitos erros, por quê? Porque se você pega o documento da igreja, Redemptione Sacramento, do Papa João Paulo II, que fala como é que a liturgia tem que ser celebrada. Você pega o missal romano, como é que a liturgia tem que ser celebrada, e você vê o que acontece, você vê muito erro em celebrações litúrgicas. Então, é preciso estudar isso. Bom, coloca aí para nós, Fernanda, a liturgia e os 7 sacramentos. Por que eu estou falando um pouco de liturgia? Porque o que é a liturgia da igreja? É a celebração dos 7 sacramentos e também dos sacramentais. Quando você se confessa, é um ato litúrgico. O batismo é um ato litúrgico. A missa é um ato litúrgico. A unção dos enfermos é um ato litúrgico. Quando um padre dá uma bênção numa casa, a bênção num carro, abençoa uma medalha, é um ato litúrgico. Quando você lê a liturgia das horas, por que chama liturgia das horas? É um ato litúrgico. Vamos entender por quê. Então, olha aqui. Cristo está sempre presente em sua igreja, principalmente nas ações litúrgicas. Gente, aqui não tem nada da minha cabeça. Tudo aqui são citações da Sacrosanto Concílio, do Catecismo, dos documentos da igreja. Olha, Cristo está sempre presente. Agora, principalmente, onde é que o Cristo está presente? Na liturgia. Como? Ele está presente no sacrifício da missa, claro. Torna-se presente no altar, tanto na pessoa do ministro, porque o padre celebra in persona Christi. Pois quem o oferece agora, através do ministério do sacerdote, é aquele mesmo que se ofereceu na cruz, como mais intensamente ainda sobre as espécies eucarísticas,
o pão e o vinho consagrado. Pode passar. Cristo está presente pelas virtudes nos sacramentos, pois quando alguém batiza, é Cristo quem batiza. Presta atenção nessa frase. Quando alguém batiza, não é o ministro, é Cristo quem batiza. Essa é a força da ação litúrgica. É o chamado ex opere operato, em latim. Quer dizer, feito o rito, cumprido o rito, a graça de Deus age, independente da santidade do ministro. Porque é o Cristo que age, diferente do sacramental. O sacramental, aí sim, depende da fé do ministro e da fé do fiel. Mas o sacramento não, né? Está presente por sua palavra. Por que é o padre que tem que ler o Evangelho? Porque é o Cristo que proclama o Evangelho. Por isso que não pode leigo, não pode seminarista, ou é padre, bispo e diácono. Por quê? Porque eles têm o sacramento da ordem. Então, eles recebem da sucessão apostólica o sacramento da ordem, que faz participar. Entende? Por isso que o leigo não pode fazer homilia e nem ler o Evangelho. Por quê? É preciso entender o que é um ato litúrgico. Um ato litúrgico é um ato de Cristo. Se eu chamo um leigo para ler o Evangelho, eu estou quebrando a liturgia. Estão entendendo? Muita gente pensa, mas o que tem? A pessoa lê, eu vou ouvir do mesmo jeito. Mas entende que por trás há uma celebração litúrgica, sagrada. Por isso que tem um missal romano. Entende? Nós precisamos começar a entender isso. A liturgia é um ato sagrado da igreja. Né? Então, Cristo está presente pela palavra, pois é Ele quem fala quando se lê a Sagrada Escritura da igreja. Por isso que é o padre que lê, porque ele representa o Cristo em persona Christi. Por que o padre se paramenta todo? A veste de Cristo, a túnica branca de Cristo, a casula, que é o manto de Cristo. Por que não é o leigo que põe tudo isso? Porque o leigo não celebra na pessoa de Cristo. Vamos lá. Cristo está presente, enfim, na oração e na salmodia da igreja. A salmodia, a liturgia das horas, né? Hoje, quem tem o iPhone, por exemplo, né? Você tem lá a liturgia das horas, pode baixar num aplicativo, né? Eu não me lembro o nome do aplicativo agora, mas não é difícil, não. É uma beleza. Antes a gente tinha que carregar aqueles livrões grossos da liturgia das horas, 4 volumes. Hoje, celularzinho. Eu estou no ônibus, estou no avião, estou viajando, estou rezando aqui a liturgia das horas. É a oração que a igreja reza no mundo inteiro no mesmo horário. Começa lá nas matinas, depois a prima, né? Que é já aí às 9 horas da manhã, depois vai a sexta, meio-dia, a noa, 3 da tarde, depois as vésperas, 6 da tarde, as completas, 9 da noite. Quando você, às 9 horas da noite, está rezando aqui as completas, o Brasil inteiro católico está rezando às 9 horas da noite. Fora do Brasil é diferente por causa do fuso horário. Mas é a oração oficial da igreja, ou seja, é um louvor litúrgico oficial de toda a igreja ao Pai, através de Cristo no Espírito Santo. É por isso que todo clero, diáconos, padres e bispos, são obrigados a rezar a liturgia das horas. Por quê? Porque a primeira obrigação do clero é rezar. A primeira obrigação do clero é prestar culto a Deus. É. Então, a liturgia das horas está aí, ó, né? Enfim, está presente, enfim, na oração e salmodia, por isso que é todo cheio de salmos, né? Ele que prometeu, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, aí estou no meio deles. A Sacrosanto Concílio, do Concílio Vaticano II, é que traz tudo isso, tá? Mas o que é a liturgia? Então, o concílio explica. A palavra liturgia significa originalmente obra pública. Era uma obra pública. A igreja, a palavra liturgia vem lá
da língua antiga, né? Serviço da parte do povo em favor do povo. Então, no serviço do povo em favor do povo. Tá? Na tradição cristã, ela quer significar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Então, é um ato em que o povo de Deus toma parte. Por isso que na missa, ou qualquer sacramento, tem uma parte que é o povo que faz, e tem uma parte que é do ministro. A parte do ministro o povo não pode fazer. Por exemplo, na missa, toda a oração litúrgica, até o Pai Nosso, é só o padre que faz. Não pode nem diácono fazer, é o padre ou os concelebrantes. Por quê? Porque é a parte do ministro. E tem a parte do povo. Vamos rezar o Pai Nosso. Aí todo o povo reza o Pai Nosso. Por quê? Porque aí é a oração do povo, da família. Oração dos fiéis. Aí o povo, e aquelas respostas que tem no meio das orações, também é do povo. Entenderam? É importante observar isso. Quem não entende de liturgia, isso é banal. Não entendeu a profundidade das coisas. Eu gostaria muito que todos lessem o documento que eu falei, Sacrosanto Concílio. Aqui nesse livro sobre liturgia que eu mostrei, eu coloco as partes mais importantes do documento. Sabe, a gente começa a entender a profundidade do que é a liturgia. Olha aqui, né? Pode passar. A liturgia, olha o que diz o documento. É o exercício do munus sacerdotal de Jesus Cristo. O que é munus? A palavra munus quer dizer missão sagrada. Então, a liturgia é o exercício da missão sagrada sacerdotal de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sacerdote, né? Que diante do Pai intercede por nós, reza por nós, morreu por nós. Na liturgia, o Cristo realiza esse munus sacerdotal dele, essa missão sacerdotal, né? No qual, mediante sinais sensíveis, é significada, e de modo peculiar a cada sinal, realizada o quê? A santificação do homem. Então, por que ele faz? Para a nossa santificação. E é exercido culto público integral pelo corpo místico de Cristo, ou seja, a cabeça e os membros, toda a igreja participa. E é muito bonito que a liturgia torna presente as ações de Cristo, que para a nossa realidade são passado, mas que para Cristo é sempre presente. A liturgia não faz apenas lembrar um acontecimento, não, a liturgia torna presente. Esta é a beleza da liturgia. Vamos lá. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua igreja, com ela e por ela, a obra da nossa redenção. Continua a obra da nossa redenção. Aqui, esse SIC aqui, não é o CPF, não. Esse SIC aqui é o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo, ele cita toda a Sacrosanto Concílio. O Catecismo, ele não tem nada de novo dele. O Catecismo é uma síntese de toda a doutrina da Igreja. Então, mas ele tem ele repete essas citações, tá? Agora, eu queria que prestasse atenção nisso daqui. Pela liturgia, o Cristo continua na igreja, com ela e por ela, com a igreja e para a igreja, o quê? A obra de nossa salvação. Tem uma oração litúrgica da missa que diz assim: Senhor, dai-nos a graça de sempre podermos celebrar esses mistérios, a Santa Missa, porque toda vez que os celebramos, torna-se presente a nossa redenção. Torna-se presente, entendeu? Eu não estava lá no Calvário, mas eu vou estar agora, aqui, na missa. Não é à toa que o Papa João Paulo II dizia que a missa é o céu na terra. E o Scott Hahn repete essa frase no livro dele, O Banquete do Cordeiro. Vamos lá. Além de ser obra de Cristo, a liturgia é também uma ação da sua igreja. Ela realiza e manifesta a igreja como sinal visível da comunhão entre Deus e os homens por meio de Cristo. Então, a liturgia
mostra a comunhão entre Deus e os homens, né, através de Cristo. Empenha os fiéis na vida da nova comunidade. Implica uma participação consciente, ativa e frutuosa de todos. Né? As citações do Catecismo 1071, que é tirado da Sacrosanto Concílio. Então, olha o que diz aqui esse parágrafo. Implica uma participação consciente. A pessoa tem que saber o que está fazendo ali na missa. Segundo, ativa, participar. Terceiro, frutuosa. 3 coisas importantes na liturgia. Estar consciente, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Vai acontecer um batizado, eu sei o que é o batismo. Unção dos enfermos, eu sei o que é a unção dos enfermos. Vai para a missa, eu sei o que é a missa. Eu vou confessar, eu sei, eu tenho consciência. Segundo, eu participo, ativa. Eu respondo, eu rezo, eu peço, eu louvo, eu bendigo, eu canto, com convicção. E terceiro, frutuosa para todos. Aí você vai ter fruto. Aí você vai ter a salvação acontecendo na sua vida e acontecendo na comunidade. Intervalo? Vamos fazer intervalo. Eu vou parar por aqui a liturgia, vou voltar semana que vem. Agora a gente vai tocar o barco até o final do ano, se Deus quiser. Depois da liturgia, vamos começar a entrar no outro assunto, que é a moral. Mas como eu tenho muita pergunta aqui, que chegou para o Padre Paulo e para mim no programa passado, e nós não tivemos tempo de responder, eu vou gastar um bloco respondendo alguma coisa, para poder atender algumas pessoas. Espere aí, nosso intervalo é bastante rápido.